Vamos limpar isso aqui. Olá, gente linda! Já começou? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, lua minguante. Vamos falar da energia da lua minguante, conectar com os eclipses. Acabamos de ter um. E semana que vem a gente tem outro. Tô limpando meu óculos aqui porque eu fui colocar e tava o caos. Hoje a gente vai falar de caos. A gente vai falar de ordem. Pra gente poder finalizar uma alunação que fala de ordem no nosso eixo, né, gente? Olá! Olha só quanta mulher bonita! Sejam bem-vindas! Vocês se preparem, porque eu tô inspirada. Só pra avisar. Lua minguante é sempre um momento de muita inspiração. É um momento em que a mulher tá mais conectada com a sua intuição, porque a gente tá mais conectada com o sutil. E aí a gente recebe mais insights, mais informações. Isso já é natural para a mulher. Só que quando a gente não percebe, quando a gente não se conecta, a gente deixa passar um monte de informações aí, um monte de insights, um monte de sinais que o universo nos traz, né? Quando a gente está conectada, a gente consegue perceber isso através de várias formas. E eu quero trazer aqui para vocês, hoje, alguns insights, algumas chaves alquímicas para vocês aproveitarem ao máximo desse momento de conexão para receber esses sinais, essas respostas também na vida de vocês. Como que eu introduzi essa live lá, eu coloquei uma frase nos meus stories hoje falando o seguinte: o seu caos segue a sua ordem. Quem viu? Postei lá hoje de manhã. Quem viu? Já vamos conversar. O seu caos segue a sua ordem. Todo mundo conhece aquela frase: o caos precede a ordem. Conhece? Não conhece? Agora, essa aqui, o seu caos segue a sua ordem. Vocês já ouviram falar? Quem aqui já ouviu falar dessa frase? Fala pra mim. Gente, meu óculos ainda tá embaçado. Eu tô um pouco sem voz também. Vocês estão notando? Fica aqui que vocês são minhas parceiras. Vão aguentar minha voz assim. Fala comigo, gente. Responde aí. Alguém conhece essa frase? Eu não. Pois é, ninguém conhece, porque fui eu que inventei. Fui eu que criei essa frase hoje cedo para trazer a conexão com essa energia desse momento, né? O seu caos segue a sua ordem. E nós vamos entender ao longo dessa live de hoje o que isso quer dizer e como é que a gente pode fazer, então, a nossa ordem seguir, né? A nossa ordem, tá? O que a gente teve? A gente teve um eclipse que trouxe muita transformação na semana passada. Foi uma live super poderosa, uma energia muito poderosa de transformação. Eu espero que vocês já estejam se conectando com aquilo que vocês querem transformar. E agora uma lua minguante para intensificar essa transformação. Porque na lua minguante a gente faz a limpeza, a integração de todas as energias, todas as informações que tivemos durante essa alunação. E a gente se conecta mais, né? A partir dessa limpeza você consegue se conectar mais para fazer as coisas fluírem no próximo ciclo, tá? Faz sentido isso para vocês? E aí nós vamos finalizar a alunação da organização, que é a alunação de Virgem. E quando a gente falou de organização, a gente está falando de uma reorganização, né? Uma reciclagem daquilo que a gente vem organizando, da forma como nós organizamos a nossa vida. Virgem é a energia do trabalho, da rotina, e ela nos leva a esse questionamento de como nós estamos levando o nosso trabalho, a nossa rotina, os nossos hábitos, a forma como nós vivemos, o estilo de vida. Se você está se conectando, né, com essa energia, você provavelmente já está fazendo mudanças nos seus hábitos. Nesses últimos dias, nessa última alunação, você já começou novos hábitos, você já está fazendo, mudando coisas no seu estilo de vida, você já está se transformando, pensando no seu melhor, pensando no seu bem-estar. Quem aqui está fazendo isso? Responde para mim. Quem aqui está fazendo, está seguindo novos hábitos, está sentindo esse chamado, está se cobrando para fazer, ou que já está fazendo realmente uma mudança aí, nem que seja pouquinha, porque às vezes eu já sigo um estilo de vida mais saudável, eu já cuido da minha rotina, eu já cuido do meu trabalho, mas a gente sempre tem algumas coisas para serem reorganizadas, e foi isso que essa alunação veio nos trazer, né? Reorganizar esse nosso estilo. As gatas conectadas ali estão fazendo.
Muito bem. Se você está fazendo esse movimento de reciclar os seus hábitos, né, de reorganizar a sua vida a partir dessa energia, provavelmente você já se deparou com alguns caos ainda na sua vida. Provavelmente você já deve ter sentido a abstinência de alguns hábitos. Provavelmente você já deve ter sentido a falta de alguma coisa e, consequentemente, a explosão em outras. Porque quando me falta algo, algo explode. Como, por exemplo, um exemplo próprio meu, quando eu mudo alguma coisa que é uma coisa que eu quero fazer, eu quero determinar uma nova meta, né, um novo hábito, às vezes por estar me privando de alguma coisa para poder manter aquilo, eu explodo num estresse, né? Acontece um estresse, alguma coisa acontece que aquilo explode num estresse. E eu consigo hoje identificar com muita clareza da onde vem isso, como é e por que eu tô agindo desse padrão, né? E normalmente isso vai explodir de alguma forma. Pode ser um estresse, pode ser uma tristeza, uma crise de choro, uma crise de ansiedade. De alguma forma isso vai mexer com você e você vai explodir. A questão é, se eu estou transformando meus hábitos para melhor, se eu estou me reorganizando a minha vida para seguir um caminho que faz mais sentido para mim, se eu estou colocando coisas que realmente vão me elevar e me transformar, quem é que está querendo boicotar esse processo? Quem é que está me tirando desse eixo e dessa conexão comigo mesma, já que eu estou sentindo a falta de algumas coisas que eu estou me privando? Quem é que está fazendo isso? Não é o seu corpo? É o seu corpo que está te chamando para aqueles velhos hábitos, para aquela forma antiga de fazer, para aquele padrão que você fazia antes. Então, quando você insere um novo hábito ou você reorganiza a sua vida, a tendência é você voltar ao padrão. Quem te chama para a tendência ao padrão é o seu corpo, que ele está acostumado como se fosse um bichinho, porque ele é cheio de bichinhos mesmo, e são chamados miasmas, inclusive, na alquimia, que tem os bichinhos do bem, né, que são as células, e tem os bichinhos do mal, que são os miasmas. Então, esses bichinhos te puxam para a tendência do que você fazia, de como você alimentava eles. Você está parando de alimentá-los e você começa a alimentar uma outra fonte de energia, que não é a só do seu corpo. Então, a questão é, o que me faz tanta falta que o meu corpo precisa me chamar para satisfazer necessidades que são tão pequenas perto do que eu posso conquistar, com os resultados que eu posso ter, com aquilo que eu estou me propondo a fazer? Sabe, o que me faz tanta falta a ponto de eu sentir essa necessidade ou de explodir em alguma coisa? Será que eu preciso tanto disso assim? Faz sentido, gente? Vocês estão se conectando comigo aqui? Por que, afinal, o desejo do corpo físico é tão importante assim pra mim? Ao ponto de me gerar um estresse, ao ponto de me tirar do meu eixo? Por que o físico tem tanto impacto nos meus comportamentos, nas minhas decisões, e na forma como eu me mostro, me posiciono, inclusive, sendo que eu não sou só o meu corpo físico? Faz sentido pra vocês isso? Fala que faz, conversa comigo que eu vou me aprofundar. Diferente não. Manter uma rotina mais saudável, que te eleve, que mantenha a sua energia sempre mais pra cima, que te nutra ao invés de te adoecer, né? Que te cure ao invés de gerar doenças, como eu falei isso lá na primeira live. Manter esse estilo de vida, manter essa rotina, manter essa forma de viver vai custar a sua energia. Vai custar a sua energia. Porque você precisa sustentar um padrão inicial contrário ao que foi estabelecido não só por você, porque o seu padrão era aquele, mas pela sociedade toda. Você está indo contra um padrão do que é comum na sociedade, que é todo mundo ter uma rotina que te adoece, um trabalho que te suga, um estresse gigantesco, percebe? Então você está indo contra um fluxo da tendência negativa, que é uma tendência do nosso corpo. Então eu preciso gerar energia por mim mesma para manter esse padrão, para manter um novo padrão. E aí, diferente do que eu falei no começo da alunação, lá na Lua Nova, onde eu disse que a gente precisa realmente rever a forma como nós trabalhamos e o nosso estilo de vida para que ele não nos adoeça e sim nos cure,
Agora, no final da alunação, a gente precisa compreender que existe um trabalho, sim, e que por mais que eu faça um trabalho que me gere prazer, que me volte a energia, existe o trabalho que é a constância daquilo ali sem ter o retorno imediato. Porque se você vai fazer um trabalho e você tem um retorno imediato, você já recebe aquilo em troca. Agora, quando você faz genuíno do seu coração, um trabalho que vem de dentro de você, quem gera a energia é você. Então você não está aqui só para receber. Muito pelo contrário, você está aqui para doar. Que é o trabalho que vem da sua essência. Tá fazendo sentido? Sim, fazendo todo sentido. Tô respondendo de antes, né? E assim como você é em uma área da vida, você é em todas. Então, se a gente está sendo negligente em alguns aspectos, ou permissiva demais em algumas questões, ou difícil demais de manter novos hábitos, de seguir o que eu quero, de estabelecer uma meta para mim mesma, se eu estou sendo assim em uma área, que é a rotina, que é o meu corpo, sei lá, eu estou sendo assim em todas. Eu estou sendo assim em todas. Só que muitas vezes eu me saboto, eu me engano até de ver que realmente eu tô agindo assim, ou que eu tô sendo assim. Então, quando eu faço uma pequena mudança no hábito, isso me mostra quem eu sou, me mostra quem eu estou sendo. E aí, é a alquimia que você tem interna que está gerando esses resultados externos. É a sua alquimia interior que está gerando esses resultados externos. Porque pensa comigo, esses bichinhos que você tem aqui dentro, sejam eles positivos ou negativos, o que está te puxando para uma tendência de um comportamento, ou que está te puxando para melhorar isso, para transformar isso. Essa alquimia desses bichinhos existe dentro de você. E é ela que molda esses comportamentos, que vai te escolher um novo, que vai te manter no padrão e que vai te manter nessa linha do que você deseja. Por que você não pode realizar o que você deseja? Se você quer, por que seu corpo está te tirando desse caminho? Você precisa rever essa alquimia. Faz sentido isso para vocês? E isso vem dessa energia. Então, com essa alquimia mais conectada e mais ajustada, você não vai ter tanto esforço para incorporar esse novo hábito. Você não vai ter tanto trabalho para ir contra o seu próprio corpo, a sua própria tendência. Porque a sua alquimia interior foi transformada. E você vai buscar por aquilo que te faz melhor, que te faz bem, no melhor sentido, que te faz bem não só para agora, mas para frente. Pro futuro. Tô gaguejando hoje, né? Pro futuro, pros planos de futuro. Pros seus projetos, pros seus resultados, as coisas que você almeja. Então, o seu esforço, ele é primordialmente inicial. E aí eu vou dar uma chave aqui para vocês. Quando você faz isso, não tanto por esforço, você precisa de mais fé. Veja se isso faz sentido aí para vocês. Porque quando eu tô com a minha alquimia mais propícia para me elevar, para me sentir bem, para cuidar de mim, eu tô mais conectada com a minha fé. É a fé que me puxa e não a pressão e a obrigação do que eu tenho que fazer. Então você vai fazer as coisas não por obrigação ou pressão, mas por inspiração, por se sentir inspirada a fazer. Assim como eu me sinto aqui nessas lives, assim como eu faço essas lives. Por mais que exista um trabalho que é preciso fazer todo por trás para as coisas acontecerem, hoje eu não faço por obrigação ou por pressão, mas por inspiração, porque eu recebo a inspiração do que eu tenho para dizer. Eu recebo as informações do que acontece na minha vida e as conexões com a informação que tem no universo. Eu recebo tudo isso e eu tenho que entregar. Então existe uma inspiração que me impulsiona e me motiva a praticar o que eu preciso fazer, a fazer o que tem que ser feito. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Então, mais importante até do que o conteúdo que eu entrego pra vocês nessas lives
são os insights e as conexões e o conhecimento que vocês acessam a partir dessas informações. A partir do que eu trago aqui, isso desperta em você a inspiração do que você precisa entregar, do que o seu trabalho precisa manifestar, do que a sua vida precisa te gerar de energia. Então, essas informações são mais importantes do que qualquer outra informação que você pode receber de outra pessoa. Então, o conhecimento que eu trago desperta isso. E aí cabe a você perceber essas conexões na sua vida para seguir o caminho da inspiração e não da obrigação. Porque aí sim eu vou me colocar numa disciplina e numa constância para fazer o que tem que ser feito, que é o trabalho que tem que ser feito, porque eu não vou receber biscoito. Porque eu tô aqui pela minha fé, pelo que eu acredito. Tá fazendo sentido, gente? E aí, eu ia falar uma coisa aqui, não sei se eu falo. Por exemplo, né? Exemplos meus, né? Antes eu vou falar uma outra coisa. A astrologia, gente, pra alquimia, a astrologia é só uma parte dos elementos. A astrologia é só uma parte dos elementos dessa alquimia interior que eu tô falando aí. Existe, então, além dos 12 arquétipos astrológicos, dos planetas que se conectam com esses arquétipos, existem também os elementos da natureza e os elementos energéticos, as substâncias energéticas. Então, essa alquimia de todos os elementos, que é corpo, mente e espírito, quando eu faço a alquimia da parte astrológica, a parte energética e a parte física, eu estou me alinhando para essas inspirações chegarem até mim e eu transformar a minha vida. E, por exemplo, esses 4 elementos da natureza, eles precisam estar em funcionamento equilibrado dentro de nós, o fogo, terra, água e ar, para que eu possa me movimentar, para que eu possa ir para academia, fazer uma atividade física, trabalhar, sentar aqui, fazer alguma coisa, me organizar. Eu preciso desses 4 elementos. Senão eu não consigo desse movimento. São os 4 elementos que giram nesse equilíbrio de funcionamento, que sobe, desce o ar, né? A gente tem esse exemplo na natureza. Então, esse movimento gera esse movimento das nossas energias. E essas energias sendo trabalhadas em alinhamento, em elevação dessa energia, eu consigo me conectar com a informação mais sutil, que é a consciência, que chega através desse canal, dessa energia. Percebe? Isso, gente, isso é muito alquímico. Vocês conseguem entender isso? O tanto que a gente precisa sutilizar, pegar a matéria, a densidade dos elementos e sutilizar para que a informação chegue, a informação da essência. Fala para mim se vocês estão captando a mensagem. Para vocês terem noção, por que são 12 signos? Por que são 12 arquétipos astrológicos? Porque são 4 elementos e 3 substâncias. Então, cada elemento é de uma substância e assim a gente tem 12 signos. É essa alquimia esses elementos e essas substâncias que montam essa alquimia sutil. Da mesma forma, por que são 7 chakras? São 4 elementos mais 3 substâncias, que somadas dão 7 chakras. E os 4 elementos da natureza se distribuem nas 3 substâncias. Os elementos são os 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. E as substâncias são mercúrio, sal e sulfur, que são nomes metafóricos para dizer sulfur é a energia mais densa, sal é a energia mais abrangente, que possui todos os elementos, e mercúrio é a energia mais sutil, que diz respeito um elétron, como se fosse um elétron. O elétron tem as 3 substâncias. Então a parte do elétron negativa do átomo, né, gente?
do átomo. Então o elétron é a parte mais sutil, que é o Mercúrio, o próton é o mais denso e o nêutron é o Sal. Ai, hoje o Tico e Teco não tá batendo pra fazer conteúdo denso. Eu tenho que entender isso. Faz sentido? Vocês compreenderam que existe toda uma alquimia de elementos? Então, a gente tá aqui se conectando com o elemento mais sutil, que é o astrológico. Estamos na lua minguante, no signo de Câncer. O que isso quer nos dizer? Então, eu tô finalizando o ciclo para integrar todos os elementos que eu vivi durante esse mês. Como estavam os meus 4 elementos esse mês todo? Eu cuidei desses 4 elementos. A minha rotina tá cuidando dos 4. Eu tô cuidando do fogo, eu tô cuidando da terra, eu tô cuidando da água e do ar. Como que eu cuido do fogo? Tomar sol, fazer atividade física, acordar com o sol. Como que eu cuido da terra? Me alimentando bem, fortalecendo meu corpo também com atividade física. Como que eu cuido da água? Bebendo água em quantidade, água boa. Como que eu cuido do ar? Respirando fundo, cuidando da minha respiração e do ar que eu respiro, que aqui no Mato Grosso tá complicado, né? Então, se eu tenho esses 4 elementos na minha rotina, eu tô fazendo essa roda girar e eu vou mantendo isso, e conforme sobe essa energia através dos meus chakras, eu tenho as informações e as sutilizações. Então, eu evaporo essa energia, eu sutilizo essa energia. E é isso que a gente faz durante toda uma alunação. Agora, numa alunação de Virgem, isso é especialmente importante, porque todo o caos que surgiu, toda a confusão, sei lá, principalmente na lua cheia, que é onde explode tudo, né? O que aconteceu na sua vida nesses últimos tempos, né? Nessa última alunação? Esse caos que emergiu é porque você começou a estabelecer uma nova ordem. Então, quando você estabelece uma nova ordem, o caos se levanta, o caos acontece. E esse caos vem para trazer a sua nova ordem. É isso que a gente precisa ter como olhar. Esse caos trouxe a minha nova ordem. Porque ele está me mostrando os pontos em que eu estou em desequilíbrio comigo mesma, com a minha própria energia. Não é o outro que está me tirando do meu caminho, não é o outro que está me levando para outro lugar. E isso vai entrar muito no arquétipo de Libra, que nós acabamos de entrar com o Sol, mas eu vou falar mais disso na live que vem, que é a live da Lua Nova de Libra. Então, não é o outro que está me desviando, muito pelo contrário, o outro é um presente, ele é um espelho daquilo que eu tô sendo, comigo mesma. Então, como é que eu pego esse espelho e alimento a minha própria energia? Como é que eu mantenho a minha própria energia sendo alimentada? Agora eu vou falar uma grande chave aqui pra vocês. Quem ficou até agora vai ver. Quando você quer algo demais, às vezes eu quero realmente mudar meus hábitos, mudar o meu corpo, sei lá, eu quero viajar, manifestar um sonho, criar alguma coisa, né? Quando eu quero algo demais, eu preciso me perguntar se eu tô querendo isso pra mim ou se isso vai fazer com que eu doe mais. Isso é pra mim ou é pra eu doar? É pra mim receber ou é pra eu doar? Pra que eu quero esse algo? O quanto esse algo vai contribuir com outras pessoas além de mim? Essa é uma grande chave, por quê? Porque você só recebe aquilo que você doa. Você só recebe aquilo que você doa. Então, se você quer receber algo demais, é porque você está querendo receber só para você. Você não está enxergando a profundidade do quanto aquilo vai contribuir com a sua própria doação. Então, é o que você tem a doar de melhor. É a sua energia que precisa ser entregue. E quando você está ainda buscando receber ou buscando isso de fora, a suprir a sua fonte de energia do lado de fora, então, por exemplo, eu fico com muito estresse porque eu não tô comendo chocolate. Ou eu tô fazendo um hábito novo aqui todos os dias, eu tô deixando um hábito velho e colocando um hábito novo. Então, se eu fico muito eufórica por aquilo, eu tô precisando ainda muito do físico. Tá faltando algo em outras partes. Tá faltando algo em outras partes. Nas outras substâncias. Físico, mental, / emocional e espiritual.
Então, é o físico, o energético e o mais sutil, que são as consciências. Então, eu preciso trabalhar toda essa minha alquimia, essa energização e essa reorganização de vida que esse arquétipo nos trouxe, que é a anulação de Virgem, fala dessa reorganização num sentido mais profundo, que é a gente olhar que a vida está além do físico e além dessa rotina. É por isso que a lua cheia de Virgem é no arquétipo de Peixes, que traz a fé, que traz a espiritualidade. A única coisa que faz você se manter no seu caminho e na sua busca do que é melhor pra você, de manter hábitos melhores, de se sentir bem, de cuidar de você, de levar sua energia e de entregar isso pros outros, porque você vai estar entregando e doando, é a fé. A única coisa que te faz manter firme, que te faz manter disciplinada, é a fé. Porque manifestar um desejo é manifestar o invisível. Aquilo que você está buscando ou que você está desejando é invisível. Ele não existe ainda. O resultado, o projeto de futuro, né, os seus sonhos, o que você está buscando realizar, o quem você quer ser, tudo isso ainda é invisível enquanto você deseja. Faz sentido? Tudo isso é invisível. Como que você vai se manter no trabalho diário, fazendo a coisa acontecer, a disciplina e as coisas, se você não tem fé? Porque você tem que fazer isso por algo que ainda não existe. Quando você tem um filho e tá na sua cara aquele desafio, aquele trabalho que existe, ele tá ali na sua cara, você não tem pra onde correr. Você tem que fazer o trabalho. E você não vai se negar a fazer, ainda mais quando é um filho, que eu tô falando aqui, né? Tô dando esse exemplo por causa da lunação de Câncer. Que a gente vai... lunação não. Por causa dessa fase que entra em Câncer. Tá? Então, Câncer tem a ver com a origem da vida. E eu tô trazendo tudo isso aqui pra vocês pra gente entender alquimicamente onde a gente vai chegar nessa origem da vida. Pra que eu possa receber o que eu quero, eu preciso saber, eu preciso doar aquilo. E como é que eu vou doar se eu não tenho da onde tirar? Então, quando eu vou manifestar algo da minha essência, quando é algo genuíno, como por exemplo um trabalho que vem do propósito, como o que eu faço hoje, eu preciso ter a minha fonte de energia bem alimentada. Eu preciso cuidar muito dos meus 4 elementos. Eu preciso cuidar muito do meu bem-estar físico, porque eu sei o quanto eu entrego. Eu entrego aqui gratuitamente nessas lives toda semana. Eu sei o quanto eu entrego no meu trabalho, nas sessões que as pessoas têm comigo. Então eu sei o quanto eu entrego, eu tô aqui pra me doar. E para que eu possa doar, eu tenho que ter de onde tirar, eu tenho que ter de onde vem essa energia, eu tenho que cuidar dessa energia. E aí, quando eu tô fazendo esse movimento de cuidar, de me reorganizar, de sentir esse chamado acontece um caos. E aí, qual é a coisa que vem na sua cabeça? Ai, não é pra mim mesmo. Isso daí não é pra mim, eu não vou dar conta, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que... Ai, fico louca de me dar uma abstinência, não, eu tenho que... Tô precisando de alguma coisa aqui pra voltar e eu aguentar. Eu aguentar, manter a constância. Alguém se identificou aí com o que eu falei? Então, só a fé te mantém firme no que você deseja. É só a fé. Porque você tem que ter fé no invisível. E não é em qualquer invisível. É no seu invisível. É no que você acredita. No que é único para você. O seu trabalho, que não é o seu trabalho profissional que você faz hoje e ganha dinheiro. Eu tô falando do seu trabalho mais profundo. O seu trabalho aqui no planeta Terra, ele é incrível. O seu impacto, vamos dizer assim, no planeta Terra, ele tem poder de manifestar muitas coisas. E não força, ele tem poder. Esse seu trabalho, ele é incrível. Só que ele precisa ser feito. E ele só pode ser feito por você. Só você pode fazer esse trabalho, que é o seu único trabalho, que é a sua própria energia, a sua fonte de energia. Se eu tô sofrendo tanto para incorporar um novo hábito que vai fazer bem pra mim, da onde que eu vou tirar a energia? Da onde que eu vou tirar a energia? Do invisível, desse trabalho que você tem a entregar. É o que você entrega que te faz receber. É quando você entrega esse trabalho que você recebe.
E aí, faz sentido, gente? Viraram umas chavinhas aí? Isso aqui é muito importante, inclusive, para a próxima alunação de Libra, porque vamos falar desse equilíbrio do dar e receber, equilíbrio das pessoas, equilíbrio das relações. Essa alunação que vem promete, ainda tem eclipse solar semana que vem, para trazer mais conexão, mais transformação. Fala pra mim se isso fez sentido pra vocês até agora. Que aí agora eu vou chegar no arquétipo de Câncer, que é onde entra essa alunação. Então, além de eu fazer toda essa revisão da dificuldade desse caos, entender que esse caos que está na minha vida foi gerado pela minha própria ordem, essa entrega como seria? A entrega da sua energia. E aí a forma de fazer isso, numa entrega de confiança, não sei se eu entendi o que você falou. Não sei se eu entendi o que você falou. Essa entrega é a entrega da sua energia. É a entrega dessa alquimia, de tudo que você recebe. Então eu recebo a minha energia, né? Eu recebo a minha energia, eu tô alimentando a minha energia e eu vou entregar o quê? Eu vou entregar a minha energia. E como que eu entrego essa energia aqui nessa live hoje pra vocês? Como que eu entrego? Através das consciências que eu tenho ao longo dos dias, ao longo das minhas próprias experiências, ao longo das minhas dores. Porque, vou dar um exemplo. Se você passa por uma dor, por um desafio, e aí você precisa superar isso, óbvio, a parte emocional você precisa lidar, você precisa superar, você precisa entender. Mas quando você passa por esse desafio, você passa por uma experiência. E a partir daquela experiência, isso muda a sua alquimia, mudam os seus elementos. Se você tem a consciência para atravessar isso, você acessa inspirações. Essas inspirações precisam ser manifestadas aqui. Então essa dor você transforma em amor e entrega para as pessoas. Então toda essa consciência que eu estou entregando aqui para vocês hoje gratuitamente me custou muito. Me custou muitas experiências, me custou muita dor, me custou muitos desafios. E eu entrego hoje através do meu trabalho. Então isso é a manifestação do que a gente entrega. Esse é o nosso trabalho. A forma como nós entregamos isso pode ser numa live gratuita, ou pode ser num atendimento comigo, pode ser numa aula, pode ser numa conversa. É o seu trabalho, é a forma como você entrega. Faz sentido? Ficou mais claro? E aí, essa fé no invisível. Então, peraí, eu esqueci de uma coisa aqui. Tá, eu falei o seguinte, sim, que a fé é a única coisa que te mantém firme nesse caminho. É a fé que vai te fazer manter esses hábitos e não é só a disciplina. A disciplina é uma consequência dessa fé, né? Então, essa fé vai te manter firme no invisível, que é o seu invisível, que é o seu trabalho. Então, essas inspirações que você recebe, que é o que você precisa entregar, a partir da sua forma de entregar, é o seu invisível, é o que você acredita. A questão é, será que você acredita? O quanto você acredita? O quanto você acredita no que é invisível para você e a todos, o quanto você acredita é suficiente para você se manter na disciplina de manter essa energia elevada, de cuidar de você mesma, de cuidar de se amar. O quanto você tem de fé te leva para você manter isso até que o desejo se manifeste, ou se ele não se manifestar, mesmo assim, você consegue manter? Esse é a fé do invisível, entende? E aí, bingo! E aí, bingo! Para que eu possa, eu falei antes, para que eu possa receber, eu preciso doar. Então eu preciso doar o que eu quero receber. Eu quero receber propósito. Vou dar um exemplo meu também aqui de novo. Eu buscava muito pelo propósito. Pra mim, a busca era essa. Eu preciso encontrar propósito na minha vida. Eu preciso encontrar o sentido da minha vida. Então, eu comecei a buscar muito por propósito. Quando eu comecei a compreender de fato essas chaves que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje, eu entendi que eu tinha que entregar esse propósito pras pessoas. Então,
tudo que eu fazia era para buscar esse propósito da minha vida, eu tinha conhecimento o suficiente e experiência o suficiente para entregar propósito para a vida das pessoas. Então, quanto mais eu entrego propósito e sentido para a vida das pessoas, mais conexão com a essência, mais eu recebo. Se hoje eu não estivesse fazendo esse trabalho de conexão alquímica, de interpretação das informações astrológicas, de conexão com os elementos, de trazer isso aqui para a matéria, de ser guiada pelo céu, eu ia me perder muito do meu próprio caminho. Eu ia me perder muito. Entende? Então, isso é o que me guia. Porque eu já me perco assim algumas vezes. Imagina como era antes, quando eu não era guiada. Né? Imagina quando era antes, quando eu era guiada. Eu nem me encontrava, né? Eu nem me encontrava. Porque se hoje eu me perco, naquela época eu nem me encontrava. E isso era tudo que eu queria. Era me encontrar. Então, cada vez que eu entrego para alguém essa conexão, cada vez que eu entrego para alguém esse encontro consigo mesma, mais eu recebo para mim. Faz sentido? E aí a outra chave que eu ia falar é o seguinte. Se eu só recebo aquilo que eu dou, eu também só vou saber doar quando eu souber receber. Porque o que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? O que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? Essa é velha. Responde aí. A primeira coisa que vem é a vida. Então você recebe a vida antes de qualquer outra coisa. E você recebe a vida das suas raízes. Então quem te dá o seu corpo, esses 4 elementos que você tem no seu corpo, que vem da terra, o corpo é da terra. Quando você recebe esse corpo, você recebe um DNA. Esse DNA vem do corpo e da terra dos seus pais. Essa matéria-prima mais densa, que são esses elementos, correspondem aos mesmos elementos da matéria-prima que vieram dos seus pais. Então, para que eu possa saber doar o meu trabalho, que é inspiracional, e eu possa pegar essa matéria-prima dos meus elementos e utilizar isso para chegar na informação de inspiração, eu preciso receber esse corpo, essa matéria-prima. E eu preciso receber isso que veio dos meus pais. Então eu preciso ser grata às minhas raízes. Eu preciso ser totalmente grata ao que eu já recebi, a tudo que eu recebo. Porque quando eu sou grata ao que eu recebo, eu sei receber da vida. Quantas pessoas vocês já tentaram ajudar, gente? Quantas pessoas você já tentou ajudar? É genuíno do ser humano querer ajudar. Então, quantas pessoas você já tentou ajudar, que você viu numa situação, uma amiga, não sei o que lá, uma amiga que não te ouviu, né? Uma amiga que te conta um monte de problemas, mas ela não ouve aquilo que você fala pra ela. Você quer ajudar, você sabe que pode ajudar de alguma outra forma, com indicações ou com soluções, e você não consegue ajudar porque a pessoa só quer doar, só quer olhar pro outro, só quer resolver o problema dos outros. Ela não sabe receber. Ela não sabe receber. Ela só olha pro outro, que o outro tem problema, o outro tem que resolver, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E ela não sabe receber. Ela não sabe receber nem o caos que a vida está trazendo para ela, nem o espelho que as pessoas estão trazendo para ela, nem as soluções dos problemas delas, muito menos as inspirações que vêm do céu e da fé para ela. Então, para que eu possa saber receber, eu preciso, para que eu possa saber doar essa energia, eu preciso saber receber. Então, eu preciso ser grata às minhas raízes, grata à minha família. Se você tem alguma coisa de pendência, o que veio aí na sua cabeça quando eu falei isso? O que veio pra você durante essa live, das coisas que eu trouxe aqui? Então, quando você vê isso que veio, perceba aonde que isso pode se aplicar na sua vida e o que você precisa ser grata. Aonde eu preciso agradecer essa minha família, aonde eu preciso receber do que dos meus pais me deram. Preciso receber a forma como meu pai me deu amor. Seja essa forma material, que muitas vezes os pais, homens, dão de forma material, né, com dinheiro. Ou eu preciso receber
esse carinho, porque às vezes ele só dava carinho, não dava dinheiro. Preciso receber a ausência, porque às vezes ele me deu a ausência. O que eu preciso receber? Então, nessa lua minguante, você tem a oportunidade de se conectar com isso. Receber das suas raízes, resolver pendências dessas raízes, da sua origem de vida, que te puxa sempre para uma tendência e um padrão que não é o padrão da sua essência. Isso não é culpa dos seus pais, porque isso é um padrão social, é um padrão coletivo da humanidade. É uma tendência nossa enquanto seres humanos. Então tudo que você recebeu faz parte do seu propósito. E ao receber isso, você consegue transformar essa alquimia para manifestar o que faz sentido para você. Os desejos da sua alma. Que são os desejos que realmente fazem sentido você manifestar. A mensagem foi bem direta hoje, filha. Essa lua trouxe um conflito direto da raiz chamado pai. Eita, babado, hein? Conectada, então, esse conflito. Não sei se você assistiu antes, eu falei sobre o caos que se manifesta nesse momento. Que já vem agora da lua cheia, e agora na lua minguante vai ficar claro essas consciências, esses insights, essas informações do porquê esse caos se manifestou. Então eu preciso, a chave que eu dou pra vocês, que eu dou isso aqui de graça, é receber das minhas raízes. Receber esse padrão familiar, receber esse pai, o que ele deu, o que ele não deu, eu recebo também. Porque essa gratidão é que me faz honrar esses 4 elementos que eu carrego no meu corpo, que eu vou conviver até o fim da minha vida, dessa vida. E através desses 4 elementos eu consigo alterar a minha alquimia para o que a minha essência me chama, para o que o meu espírito me chama. E aí você manifesta os desejos que fazem sentido e você consegue se doar e manifestar esse trabalho que é só seu e único. Tô todo dia tentando filtrar isso para que não crie raízes amargas. Começa a fazer, assiste a live toda, tá? Assiste a live toda que eu falei hoje sobre... Porque se você tentar evitar o conflito ou tentar evitar criar uma coisa que não é boa, você já tá criando. Você já tá criando, porque você tá focando no negativo. Então, é preciso a gente focar no positivo, no que nos eleva. O que te eleva? Como que você pode alimentar a sua energia para que aquilo que você queria que fosse diferente lá fora não tenha tanto impacto aqui dentro. Porque é você que supre a sua própria energia. Somos nós que alimentamos a nossa própria fonte. A nossa fonte, ela é interna, não vem de fora. Então, quando eu recebo dos meus pais esse corpo, eu estou recebendo a minha própria fonte. Faz sentido, gente? Então, a frase de impacto do dia de hoje é: o caos não é o fim, ele é o início de uma nova ordem. O caos não é o fim, ele é o início de uma nova ordem. Quem escolhe essa nova ordem agora? Quem escolhe? Gostaram, gente, dessa live? Se conectaram aí? Muita água para rolar ainda. Então, lunação de câncer, eu vou deixar inclusive lá no grupo o áudiozinho mais prático, da atividade mais prática que vocês podem fazer, um ritualzinho que vocês podem fazer, porque lunação, lua minguante, é sempre o momento da gente limpar memórias, limpar traumas, então resolver essas pendências aí de família, de maternidade, de tudo isso aí. Então eu vou deixar um áudiozinho sucinto lá no grupo, e eu espero que tenha feito sentido as informações que eu trouxe aqui na live, pra gente se aprofundar. Eu tô tendo um problema com esse copo. Gostaram, gente? Gostaram dessa live? Pra poder encerrar, você tem que falar que sim. Por onde posso entrar no grupo? Lá no link da minha bio. No link da minha bio você vai ter lá embaixo, assim, grupo de WhatsApp. Aí você entra lá. Tem também o meu canal de Instagram, do YouTube, que é onde as lives ficam salvas também depois das 24 horas. Que aqui eu só deixo salva 24 horas. Gostei, sim. Ah, bom, agora eu posso encerrar essa live. Beijo, meus amores, no coração de vocês. Até a próxima. Se conectem e aproveitem ao máximo.
Obrigada por compartilhar tudo isso. Gostei. Ah, agora sim, agora vocês estão me dando biscoito. Beijos.